O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Nesta manhã, eu quero falar sobre o peso da finitude. O peso da finitude. Finitude é a qualidade daquilo que é finito, que é temporário, que é breve, que é efêmero, que não dura eternamente. A finitude é uma experiência, é uma característica humana, sobretudo por causa da presença do pecado em nós e em nosso meio. E é disso que trata o Salmo 39. Diz assim a palavra do Senhor: a vaidade da vida, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que tuas misericórdias não se apartem de nós e que não haja nesta manhã dureza de coração, que não seja quebrada pela tua palavra, pelo teu Espírito falando na Escritura. A começar em mim, Senhor, como nós costumamos cantar, quebra corações. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, que haja o perdão, onde há soberba, Senhor, que ela seja quebrada e haja humildade. Abre-nos os olhos para vermos que nada somos sem Ti, Senhor, e para levar-nos a ter a atitude correta diante do desafio ou diante do peso da nossa finitude, da brevidade da nossa vida. Ajuda-nos nesta manhã a lembrarmos que somos meros mortais e a recorrermos para o único que é o Deus que ressuscita os mortos. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o pastor Guilherme de Carvalho, pastor calvinista de uma igreja chamada Igreja Esperança, ele medita muito sobre a questão do peso da nossa finitude. Ele diz que todo ser humano carrega dentro de si uma sede de emancipação e de significado que não se encaixa com a finitude.
Todo homem tem sede de valores, de significado eterno, permanente, duradouro e que resista a todo tipo de desafio. Porém, esse mesmo homem, ele esbarra na finitude, nas suas limitações e na limitação da própria vida neste mundo. Guilherme de Carvalho, então, pergunta: em que consiste a finitude, para entendermos sobre isto. Ele explica: você tem sua família, você tem seu sexo, você tem seu corpo, você tem seus pais, mas você não aceita isto, porque isto é a finitude. Então, quando você não encontra o infinito em Deus, você quer tirar o infinito do tempo. Não é verdade que muitas vezes estamos insatisfeitos com os nossos pais, ou talvez com os nossos filhos? Nossos sonhos com relação à nossa carreira, não é verdade que eles não se realizam na proporção que nós queríamos? Não é verdade que é possível que estejamos insatisfeitos com nossa própria sexualidade, mesmo que essa insatisfação proceda de um sentimento pecaminoso, de não aceitar o sexo que Deus te deu? Não é verdade que nós, de fato, muitas vezes nos tornamos insatisfeitos com a família que temos, com o corpo que temos? Quando nós não aceitamos essas coisas, nós estamos rejeitando a finitude. E quando nós não encontramos o infinito em Deus, nós vamos querer tirar o infinito do tempo, ou seja, nós vamos querer encontrar valores permanentes neste mundo, nas coisas deste mundo. Como ele continua falando, o tempo não vai te dar o infinito. E então, em rebeldia, por causa dessa tensão, você destrói as instituições, você destrói as formas da sua própria existência, você rejeita o que você é por causa desse desespero. Você olha para o mundo, e o mundo não tem significado permanente. Tudo nesse mundo é passageiro. Carvalho observa ainda, meus irmãos, que essa tensão entre a sede do eterno, de um lado, e a brevidade e impermanência das coisas neste mundo, leva ao que ele chama de desespero do infinito. É o que chamamos também de crise existencial. E por causa desse desespero e da nossa pecaminosidade, nossa tendência é não aceitar a finitude, nem os mistérios da vida. Não recorrer a Deus humildemente. Pelo contrário, por causa da nossa pecaminosidade, na nossa sede de soberania absoluta, o desespero do infinito costuma nos levar à negação da estrutura das coisas criadas, como forma de fugir da finitude sem significado. Quando nós desobedecemos a lei de Deus, porque a lei de Deus ela estabelece como funcionam as estruturas do mundo, quando nós desobedecemos a lei de Deus, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos querendo rejeitar a nossa finitude e rejeitar que as coisas criadas têm uma estrutura e nós precisamos aceitar essa estrutura. O homem chegou à loucura de negar o seu próprio sexo biológico, por exemplo, porque ele não aceita a finitude. Ele quer a eternidade sem Deus. O pastor conclui dizendo que você quer ser livre, então você se revolta contra o mundo, contra a vida, no final das contas, contra Deus, porque o mundo te limita. Ele vai além e se aprofunda em algo que eu só vou tocar na superfície, quando ele diz que é por isso que existe o impulso de tentar revolucionar todas as estruturas sociais nos movimentos progressistas e na esquerda, a negação da realidade. Toda estrutura para eles é perversa, diz o autor. Toda forma é perversa, e para promover a emancipação humana, eles têm que relativizar tudo. Leis morais, ordem familiar, instituições republicanas, igreja, exército, tudo isso é considerado opressão. Mas é nada mais do que uma rejeição da finitude, uma rejeição das estruturas como elas foram criadas por Deus. Mas Guilherme não deixa a chamada direita de fora, porque ele diz que a chamada direita também não está livre disso, porque seja no mercado, seja no indivíduo,
também esbarramos na finitude. A liberdade do indivíduo não é absoluta. O ponto é, meus irmãos, que no nosso dia a dia nós temos essa tensão, nós temos uma sede de infinito. A palavra de Deus nos diz isso em Eclesiastes. Antes de adentrarmos o nosso texto, em Eclesiastes capítulo 3, é exatamente com o desespero do infinito que o pregador em Eclesiastes procura lidar. Em Eclesiastes capítulo 3, depois de falar que tudo nesse mundo é vaidade, correr atrás do vento, tudo é passageiro, tudo é nebuloso, nada tem valor permanente. O autor diz em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. De fato, fomos criados para sermos eternos. Porém, o pecado nos limitou. E, na verdade, o pecado consistiu em um homem recusar a sua posição de criatura finita. E ao recusar aquilo que Deus estabeleceu, o homem se tornou ainda mais limitado e oprimido agora por causa do pecado. Então, esse desespero do infinito nos leva a procurar um valor permanente nas coisas deste mundo. E nós acabamos por cair na idolatria. É isso que eu chamo de peso da finitude. A finitude pesa sobre nós. E sabe, esse peso da finitude não é de todo ruim. A questão é como reagimos a ele. Alguns se revoltam. Alguns querem até mesmo dar cabo da sua vida. Outros querem aproveitar o momento, porque afinal de contas eu não sei o que haverá amanhã, a vida é trem-bala. Eles não se atentam para o fato de que há uma eternidade, que pode ser vivida sem Deus ou com Deus. Então são muitas as formas como nós rejeitamos. Outros se desesperam. Irmãos, é por isso que é muito salutar nós lembrarmos que nós somos breves, que nós somos passageiros, que nós somos mortais, que nós vamos morrer um dia e aceitar a nossa finitude humildemente e recorrer ao Deus que ressuscita os mortos. A palavra de Deus diz que já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Mas muitas vezes nós queremos fugir da finitude esquecendo disso, vivendo nesse mundo como se fôssemos viver para sempre. O peso da finitude é importante para nós lembrarmos que somos homens e não Deus, que somos criatura e não criador, que nossa soberania não é absoluta. E nós tentamos fugir dele o tempo todo, mas há momentos em que há uma crise em nós, porque nós percebemos o quanto somos mortais. Eu diria que a minha primeira grande crise com respeito à finitude e à mortalidade, eu vivenciei quando eu completei 30 anos. Não sei porquê, aquele momento, de repente, naquele momento, é como se houvesse um clique, eu abrisse meus olhos e pensasse, eu estou envelhecendo. Veja, 30 anos, você está na sua juventude adulta. Você está começando a sua juventude com alguma experiência. Mas naquele momento eu tive uma consciência que pesou em meu coração. Eu estou envelhecendo. E um dia eu vou morrer. E um dia eu precisarei de pessoas para me ajudarem, se Deus me conservar com vida até a velhice. Quem cuidará de mim? Você já parou para pensar nisso? Se não, o meu desejo nessa manhã é que você pare para pensar. E se já parou para pensar, o meu desejo é que você seja guiado a pensar na brevidade da vida de um modo que lhe traga edificação, de um modo piedoso. Por isso eu preciso trabalhar com dois públicos aqui, com aqueles que estão vivendo, principalmente os mais jovens, que se esquecem que eles vão envelhecer e morrer um dia, e talvez nem cheguem na velhice. Então eu quero começar com essa declaração. Você vai morrer um dia, você já parou para pensar nisso?
Você um dia estará em face da morte. Um dia você cantará neste mundo pela última vez. Você brincará pela última vez. Aliás, a gente não repara nas muitas coisas que fizemos pela última vez. Você parou para pensar, você que já é adulto, quando você brincou com os seus colegas de infância pela última vez? Você parou para pensar ou refletir quando você se despediu daquele ente querido ou quando você deu a ele carinho pela última vez, antes que ele partisse? A finitude nos aprisiona e nos causa desespero. E não adianta você seguir a filosofia do trem-bala, porque nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Quando minha mãe faleceu, e até hoje isso ainda mexe comigo, ela entrou no hospital numa noite, no outro dia ela teve que ser entubada. Eu costumo ser muito lento para as coisas. Se vocês quiserem, alguns já sabem disso, mas se quiserem ter muita certeza, é só conversar com a minha esposa. E principalmente quando eu fico mais tenso, mais lento eu fico para controlar a tensão. E quando eu soube que minha mãe seria entubada, eu soube também que ela queria me ver e ver a minha irmã, mais nova do que eu. Tinha um outro irmão também, mas ela eu acho que já tinha visto, antes de ser entubada. E para lidar com a minha tensão, eu acredito que eu me aprontei de maneira muito lenta. Mas para completar, no caminho eu sofri um acidente. Eu me envolvi com um acidente. E a moça estava de moto e eu não podia abandoná-la, por questão legal. E naquele momento, eu fiquei meio que desesperado, porque eu tinha que ajudar a moça. Ela não se feriu tanto, mas eu precisei esperar os seus pais chegarem, levar a moto, enfim. Não vou entrar nos detalhes. Mas o ponto é que quando eu cheguei, minha mãe já estava entubada. E eu pensei, se eu soubesse que na noite anterior eu a abracei pela última vez, eu teria abraçado mais forte. A gente vai fazer algumas coisas pela última vez. E quando nós nos dermos conta disso, se é que não estaremos na eternidade, isso será desesperador. Por isso é preciso pensar na brevidade da vida aqui e agora. E não adianta se revoltar contra ela, não adianta ser um revolucionário, porque nós somos finitos. Neste salmo, meus irmãos, Salmo 39, é um salmo de lamento individual. Nesse salmo, Davi expressa diante do Senhor toda a sua crise e perplexidade diante da finitude, da brevidade da vida humana. E não só isso, ele também expressa sua perplexidade diante do fato de que essa breve vida humana ainda é passada debaixo da ira de Deus. As palavras de Davi revelam o que poderíamos chamar de o peso da finitude. Meditar sobre a natureza efêmera da vida e sobre os juízos de Deus sobre os pecadores leva Davi a uma espécie de crise. Observe a força, o drama das palavras de Davi. Ao que parece, o ungido de Deus é tomado de um extraordinário senso de finitude. Isso eu não sei, talvez já tenha acontecido com você. Eu mencionei aqui pelo menos 2 experiências minhas. Ele é tomado de um senso de finitude. Ele percebe em sua vida breve o peso dos juízos de Deus contra o seu pecado. Quem veio na quarta-feira deve lembrar que o Salmo 38 fala exatamente sobre o peso do pecado. Davi mostra o que é ter a sensação de estar sob a ira de Deus, reconhecendo também sua culpa diante de Deus, inclusive sofrendo dor física e emocional por causa dessa consciência do seu pecado e da ira de Deus. E nós vimos como Davi expressa a solidão do pecado no Salmo 38, pelo afastamento das pessoas queridas, pelo ataque oportunista dos adversários. E Davi termina o Salmo 38 mostrando como se dá a fuga do pecado, não fuga de maneira pecaminosa, mas fuga para Deus.
neste salmo, Davi, além do peso do pecado, ele acrescenta o peso da brevidade da vida, e esse é o que mais se destaca no salmo. Ele usa, inclusive, o termo que o pregador usa em Eclesiastes, no verso 5, e também ele vai falar isso lá no verso 11. Ele diz, na parte B do verso 5, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A palavra é a mesma lá de Eclesiastes e traz a ideia de sopro, ou melhor, um suspiro. Alguma coisa que passa rápido, ou como uma neblina. Ele está dizendo, o homem é breve, o homem é nada. No verso 11 ele fala de novo, com efeito, todo homem é vaidade. Então Davi, ele é tomado dessa consciência da brevidade da vida, mas ele é tomado de tal forma que ele não consegue ou não pode fugir. Não parece aqui, meus irmãos, que o Salmo tenha sido escrito por ocasião de uma experiência particular de aflição, ou mesmo de pecado, mas em um daqueles momentos comuns a todos nós, nos quais a vida nos passa na memória como um filme, com especial enfoque para as cenas mais tristes, de modo que somos tomados de assalto pelo peso da nossa finitude, ante a memória das tristezas e decepções vividas. Como nota o comentarista Derek Kidner, em seu comentário a este salmo, o início e o fim do salmo revelam um desgosto de Davi por causa da brevidade da vida. Ele não está meditando sobre a brevidade da vida com um sentimento romântico ou mesmo de alegria. Não, há aqui nesse salmo um desgosto profundo, uma angústia profunda por ter uma vida tão curta e nessa vida tão curta ter tantos momentos difíceis, tantas angústias e sofrer de modo tão pesado a ira de Deus. Você já se sentiu assim? Assim que Davi está se sentindo. Ele está mostrando aqui o peso da brevidade da vida que o sofrimento fez sentir de perto. No entanto, meus irmãos, embora o salmista exponha sua perplexidade de maneira sincera, ele não faz com um sentimento de revolta, ele não faz com um sentimento de, vamos dizer assim, de rebeldia contra Deus. Ele o faz de maneira piedosa. É isso que Davi faz. Então, meus irmãos, Davi vai mostrar aqui como vive o crente esse peso da finitude, como vive o crente sobre a angústia da brevidade. E se você nunca pensou nisso, eu quero que você pense nisso. O meu desejo, na verdade, é que se você nunca passou por essa crise, nessa manhã você sinta, e eu quero enfatizar isso, um dia você vai morrer. Sua vida nesse mundo é nada, sua vida é breve. E por mais que você tente ter experiências maravilhosas, essas experiências vão passar. E elas não vão preencher o teu desejo e a tua sede de infinito. Você vai morrer. Mesmo você que é criança precisa lembrar disso. Você vai morrer um dia. A sua vida não é nada neste mundo. Como você lida com essa finitude? Essa é a pergunta que devemos fazer e que vamos tentar responder nessa passagem. Quando nós olhamos a estrutura do Salmo, nós vemos que Davi vivencia esse peso da finitude de modo piedoso. E nós vamos ver um movimento, vamos dizer, triplo no Salmo. Você sabe que os Salmos, eles foram escritos, eles são poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela tem essa característica do chamado paralelismo. Ideias que refletem umas às outras, às vezes contrastando, às vezes como um sinônimo. E Davi aqui, nesse ponto, portanto, ele vive a sua crise na presença do Senhor. Essa crise que Davi vive, ele aproveita essa crise para meditar sobre a brevidade da vida. Como diziam os puritanos, usando o livro da consciência, embora ele exponha sua perplexidade de maneira sincera, ele não faz com sentimento de revolta ou incredulidade, mas ele usa o livro da consciência, ele aproveita para meditar sobre a brevidade da vida, ele recorre à oração, à iluminação de Deus para levá-lo ao discernimento,
Como nós vimos no verso 4, a sua primeira oração, observe aí, é que o Senhor lhe ensine a lição encerrada nessa experiência de finitude. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ou seja, não se trata de, olha, não pense muito sobre isso agora, viva o hoje, experimente o melhor da vida. A vida é trem-bala, não se trata disso. Davi, pelo contrário, ele não foge, ele diz, Senhor, ajuda-me a extrair algum ensinamento desse senso de limitação que eu tenho, desse senso de finitude. Citando novamente Kidner, esse parece ser o ato deliberado de enfrentar a sua vida, aquelas coisas que você tem dificuldade de aceitar, como sendo fatos da parte de Deus, vendo como Deus o vê. Davi, então, ele coloca-se diante do Senhor. Davi, portanto, meus irmãos, vive a sua crise na presença do Senhor. E embora com angústia de alma, pelo sentimento de finitude, pela consciência dos seus pecados e da ira divina, ele enfrenta a sua crise piedosamente. E nisso o Espírito Santo nos ensina nesse salmo como lidar com as crises existenciais da vida de modo piedoso. Como lidar com aqueles momentos quando, de um modo avassalador, nós sentimos que somos mortais, que nossa vida é passageira, que nós sofremos neste mundo, que nem tudo nesse mundo é um mar de rosas. O Salmo, então, nos mostra 3 atitudes de Davi. Na verdade, nós vamos aqui elencar 5 atitudes de Davi, mas há 3 movimentos que se repetem no Salmo. O primeiro movimento é o silêncio. Nós vimos o silêncio no verso 1 e no verso 2, e nós vimos o silêncio de novo no verso 9. O segundo movimento é a oração e a meditação. Nós vimos o primeiro momento nos versos 4 a 6, e depois nos versos 10 e 11. E o terceiro movimento é o apelo pelo auxílio divino, pelo socorro divino. Nós vimos a primeira vez nos versos 7 e 8, e a segunda vez nos versos 12 e 13. Eu estou mostrando para vocês que esses movimentos se repetem, mas eles não se repetem por igual. Eles vão ampliando a experiência do justo. Porém, como no terceiro movimento, eu vou unir os 2 paralelos em um só, e eu vou extrair em 5 princípios como o justo ele reage diante do peso da finitude, desse fato de que a vida é breve, de que os poucos anos que eu tenho na minha vida eu não vivo tudo o que eu queria viver, que a felicidade não se completa neste mundo. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos desse salmo que, sob o peso da finitude, o justo silencia diante do ímpio. Sob o peso da finitude, esse é o nosso primeiro ponto, o justo silencia diante do ímpio. É interessante como Davi começa o salmo. Ele começa com um silêncio. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Por que Davi faz isso? Porque Davi se cala. O drama aqui, revelado pelo resto do Salmo, é esse drama de saber, eu sou mortal, minha vida é breve, ela é cheia de sofrimentos, eu estou sob o peso da ira de Deus, e eu estou me sentindo esmagado por essa sensação. Esse é o ponto. Como que eu reajo? Davi, em primeiro lugar, reage com um silêncio diante dos ímpios. Observe que a preocupação dele é como ele vai se comportar diante dos ímpios. Por quê? Porque quando nós estamos diante do peso da finitude, nós costumamos tentar fazer alguma coisa para nos livrar disso. E uma das coisas que nós fazemos muito comumente é a murmuração. É você dizer, na minha vida nada dá certo. Já disse isso? É só comigo que acontecem essas coisas. É você sentindo o peso da finitude e não aceitando. É só aqui em casa que isso acontece. Eu vejo outros aí que têm uma vida distinta da minha, não servem a Deus como eu sirvo, mas olha, parece que eles vivem felizes. Mas comigo, Deus, eu devo ter feito alguma coisa para merecer isso. E às vezes a gente fala essas coisas na frente do ímpio, dando mau testemunho. Esse é o ponto. Ou às vezes a gente se revolta dizendo, olha, eu quero
eu quero o seguinte, eu quero me libertar de tudo isso, e eu quero viver a vida, e eu não estou nem aí, o que Deus pensa, o que as pessoas pensam, eu vou viver a vida, eu vou me divertir, eu vou fazer tudo o que eu tenho direito de fazer, e a gente, tendo professado a fé, acaba levando os ímpios a blasfemarem de Deus. Então Davi, diante da perplexidade e de um certo desgosto, ele não expressa o seu desgosto na frente do ímpio, porque ele sabe que o ímpio não vai entender, e o ímpio vai blasfemar de Deus, e vai utilizar aquilo talvez para infringir sobre ele mais desespero. Ele se cala então acerca da sua perplexidade, para não dar ensejo a que os ímpios zombem dele e do seu Deus. É por isso que ele diz, eu vou guardar os meus caminhos. Veja, não é só o silêncio. Quando ele diz, eu vou guardar os meus caminhos, eu vou vigiar como eu estou me comportando. Eu não vou me revoltar contra a brevidade da vida. Eu não vou me revoltar contra os sofrimentos que eu não posso evitar. Eu não vou agir tresloucadamente, porque eu tenho uma missão nesse mundo, dar testemunho do meu Deus. Mas muitas vezes a gente quebra o barraco. A gente faz isso ao vivo e agora a gente tem as redes sociais para fazer isso. Vociferar nas redes sociais. Às vezes a gente tem mágoas e a gente coloca nas redes sociais. Às vezes a gente tem conflitos dentro da igreja e a gente coloca nas redes sociais. A gente cria uma espécie de texto. A gente levanta a bola para que os ímpios falem mal do nosso Deus e do seu evangelho. Mas Davi mostra que, sob o peso da finitude, o justo ele não age tresloucadamente. Ele não age de modo que dê mau testemunho, ele não murmura, ele não fala. E veja que o salmo se abre com o salmista dizendo aos seus leitores quais foram os seus pensamentos. E ele queria falar, mas por causa da presença dos perversos, ele determinou não fazê-lo. Talvez ele quisesse falar sobre a prosperidade dos perversos. Talvez ele quisesse questionar a relativa tranquilidade dos perversos nessa vida e comparar-se a eles. Mas ele agora coloca uma mordaça. Ele se priva de falar palavras impetuosas. Ele não quer agir sob o impulso do desespero. Ele não quer obedecer ao seu desespero, para que ele não seja mau testemunho. Porém, isso não torna Davi mais tranquilo. Observe que há um preço. Ele apenas medita no que o perturba, e isso gera mais perturbação. Ele diz, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Ou seja, eu fiz de tudo para calar a minha dor, a minha angústia, o peso dessa finitude que me inquietava, mas eu me guardei de fazer o que é mal, de dar mau testemunho. Eu guardei os meus caminhos, eu guardei a minha conduta, eu guardei as minhas palavras, mas isso teve um preço. Isso foi como um fogo dentro de mim, porque algo dentro de mim queria colocar isso para fora. É o que Davi está dizendo. Há um preço. Às vezes a gente tem que se calar e engolir em seco, para não dar mau testemunho. A gente precisa entender que isso faz parte da nossa missão. Mas o que acontece é que o fogo aumenta, e esse fogo pode ser inclusive de ira, de certa indignação. À luz do que segue na sessão seguinte, é possível que as preocupações do salmista se relacionassem com a crescente velhice e, por fim, a chegada da morte. Ele era como Jeremias, como fogo em seu coração, que não tinha como ser contido. E aí ele quebra o silêncio. Mas como ele quebra o silêncio? Ele não fala para o ímpio. Ele não fala diante dos perversos. Ele sabe que há um Deus que pode ouvi-lo. E com esse Deus ele pode abrir o coração. E aí você tem o segundo movimento. Então, primeiro, sob o peso da finitude, o justo silencia diante do ímpio. Em segundo lugar, sob o peso da finitude, o justo busca aprender com o seu mestre divino. Versos 4 a 8. Ele diz, no verso 3, parte B, então disse eu com a própria língua. O que ele fala? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade.
Ele busca aprender com o seu mestre. O que ele faz, em vez de simplesmente, de maneira translocada, desabafar o seu sentimento de angústia e talvez até de revolta, ele pede a Deus sabedoria para aceitar a finitude e aprender com ela. Ele não foge dela, ele diz: Senhor, eu quero entender isso. Eu quero compreender o sentido da finitude. Eu quero que o Senhor me mostre mesmo a minha brevidade, mas de um modo que isso desperte em mim a verdadeira piedade. É isso que ele está dizendo. Dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Ajuda-me a lembrar que eu vou morrer. Eu não quero fugir disso, porque eu sou mortal, eu não tenho como fugir disso. Então eu quero tirar uma lição disso. Enquanto caminho nessa breve vida, eu quero aprender com o Senhor. Essa é a mentalidade do discípulo. Eu quero reconhecer a minha fragilidade. Ah, quantas vezes nós esquecemos nossa fragilidade. E às vezes precisamos de uma enfermidade, precisamos da perda de um ente querido, precisamos de um problema financeiro, precisamos de um conflito no lar, para lembrar da nossa fragilidade. Ele está dizendo: Senhor, eu quero conhecer a minha fragilidade, porque quando nós não reconhecemos nossa fragilidade, nós adquirimos aquela síndrome de Lúcifer, ou a síndrome de Satanás, de querermos ser iguais a Deus. Ele pede sabedoria. É assim que o justo vive quando ele tem uma crise existencial. E como veremos, Deus lhe responde, porque depois da oração ele passa a meditação, ele passa a meditar sobre a brevidade da vida. Essa palavra fim aí, ela traz a ideia do fim da vida, na verdade. O salmista anseia por instrução divina relativa à natureza da vida humana, e ela é apenas temporária e muito breve. Ele ora para que entenda esse fato. E por causa disso, ele medita e ele reconhece o caráter humilhante da finitude. Versos 5 e 6. Ele diz, Deus responde, ele começa a pensar: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Olha a figura que ele usa. Você pegar alguns palmos assim, como ela é breve, como ela termina rápido. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Eu reconheço isso, Senhor. E aí ele passa, depois de considerar a sua própria finitude, ele aplica isso a todos os homens. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Você já viu como uma sombra passa? Às vezes você não sabe que foi, algum bicho passa por você, você não sabe que foi, a sombra passa, você fica até assustado, você procura e não acha. Ele está dizendo, a vida do homem é assim. Na verdade, aqui, essa sessão, ela começa com uma oração, e ela inclui uma certa descrição da natureza irritante da vida. E há 3 afirmações aqui que começam com a expressão que em hebraico traduz-se por na verdade, ou de fato, ou com efeito. Ela é traduzida 2 vezes, mas na terceira não. Mas no texto original está assim, verso 6, verso 5, parte B. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O homem é pura vaidade. Eu e você somos pura vaidade. Nós somos passageiros. Nós somos nada diante do eterno. É isso que ele está dizendo. Depois, no verso 6, na verdade, com efeito, é a mesma expressão em hebraico, na verdade, passa o homem como uma sombra. E, de novo, não está traduzido, mas, na verdade, é em vão que ele se inquieta. Presta atenção, crente. É em vão que ele fica ansioso. É em vão que ele se preocupa com o dia de amanhã. É em vão que ele fica enchendo a sua mente com preocupações do dia seguinte. É em vão tudo isso. Isso não tem utilidade. É inútil. A ansiedade é inútil, ele está dizendo. Porque o homem passa. É isso que ele está dizendo. Com efeito, ele passa como a sombra. Inclusive, em vão ele amontoa tesouros, porque ele amontoa tesouros e ele não sabe em quem levará. Ele pensa muito em ter estabilidade na vida, mas ele nem sabe quem ficará com esses tesouros. Ele nem sabe se ele poderá desfrutar desses tesouros, seja porque ele vai morrer, seja porque ele vai ter um tipo de vida que ele não vai conseguir desfrutar disso. O salmista medita de maneira séria, de maneira grave, na efemeridade da vida. A visão de Deus de nossa vida terrena é diferente da nossa, pois a extensão da nossa vida é insignificante diante dele. Observe que ele diz, diante de ti a minha vida é nada. Então,
sob o peso da finitude, o justo busca aprender do seu mestre. Ele começa pedindo e ele aprende. O que ele aprende? A nossa finitude é humilhante, nos lembra que sem Deus nós não somos nada. Que tudo o que fazemos sem Deus é em vão. É isso que ele está dizendo. O homem não é Deus. O homem é criatura, a imagem e semelhança de Deus. E toda a sua atividade nesse mundo é caracterizada por futilidade, nulidade, e inclusive seus bens terrenos serão desfrutados por outros. É isso que ele está dizendo. Há uma terceira atitude que Davi tem, sem a qual essa segunda atitude seria esmagadora. Porque só saber que eu sou nada é esmagador. Em terceiro lugar, sob o peso da finitude, o justo deposita sua única esperança no Senhor. Sob o peso da finitude, o justo deposita a sua única esperança no Senhor. Depois de considerar como o homem é vaidade, no verso 7 ele diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Aqui, Davi está fazendo aquilo que Paulo aprendeu quando ele esteve diante de um perigo de morte em 2 Coríntios, capítulo 1. E muitas vezes nós estaremos assim para que o peso da finitude seja sentido. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo vai narrar uma tribulação que ele teve na Ásia. E ele chegou a pensar que ia morrer. No verso 8 ele diz, em 2 Coríntios 1, porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está dizendo, a gente pensou que ia morrer. A gente lembrou que é mortal, mas isso levou Paulo a meditar no que isso poderia lhe ensinar. Veja o verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É isso que Davi descobriu. Ele disse, Senhor, o que espero? Não, eu não espero nada desta vida. Eu não espero nada da minha vida. Eu não espero nada dos meus familiares. Eu não espero nada das minhas riquezas. Tu és a minha esperança. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. E essa palavra, no verso 7, ela começa com uma palavra hebraica que é traduzida, deveria ser traduzida por agora, não está no texto, mas ela marca, delimita um novo estágio do Salmo. Ele tem uma pergunta retórica a qual se dá a resposta. A que eu espero, Senhor? Eu olho para Ti. Em vez de ser dominado pela impotência e desespero, Davi então enche o seu coração de esperança. Sua única esperança estava em Deus. É isso que ele diz. E por isso ele ora no verso 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Porque ele diz isso? Não deixa que eu me desvie diante desse desespero. Não deixa que eu me revolte diante dessa brevidade de uma vida de sofrimento. Para que eu não seja humilhado pelo insensato, para que ele não ria de mim, para que o ímpio não zombe de ti. Tira de sobre mim o teu flagelo, ou melhor, livra-me de todas as minhas iniquidades. Ele sabe que Deus pode perdoá-lo. E aí, de novo, Davi faz silêncio no verso 9, observe. Só que é um silêncio diferente. O primeiro silêncio é um silêncio diante dos ímpios, para não pecar com a língua. Mas esse segundo silêncio é diante do Senhor. Isso nos leva à quarta atitude. Sob o peso da finitude, o justo se cala diante de Deus. Aqui, Davi se cala diante de Deus. Ele diz, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. A ideia é, depois de meditar sobre a brevidade da vida, depois de orar ao Senhor, para que eu aprenda com esse sentimento de desgosto diante de uma vida breve, passageira e cheia de sofrimentos, agora é o momento de me calar, no sentido de aceitar o que o Senhor me deu como porção nessa vida, aceitar a vida que o Senhor me deu. Isso não significa
que eu não vou, de forma alguma, viver e lutar. Não significa isto, mas aquilo que é inevitável, eu preciso entender como a porção que Deus me deu e que eu preciso continuar servindo a Deus, mesmo com essas limitações. Então, sob o peso da finitude, o justo também se cala. Ele sabe que Deus conhece o que é melhor para ele. E em quinto e último lugar, sob o peso da finitude, o justo apela para a compaixão divina. Verso 10 em diante. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Davi, de alguma maneira, sente o peso da ira de Deus. E ele passa a meditar de novo da sua experiência pessoal para a experiência geral de todo homem. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. E de novo ele conclui, com efeito, todo homem é pura vaidade. Quando o Senhor derrama a sua ira, se o Senhor não dosar a mão, o Senhor vai destruir tudo. Nada fica. É isso que Davi está dizendo. Mas eu peço ao Senhor que alivie a sua mão. Ou seja, ele pede que na sua ira, Deus se lembre da sua misericórdia. Tira de sobre mim a tua praga, o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu não sei quantos aqui já estiveram sob o peso do pecado. Se você nunca esteve, principalmente se você caiu gravemente e não esteve sob o peso do pecado, quão triste, quão miserável você é. Isto significa que a ira de Deus está sobre você e Ele endureceu o teu coração. Se você está insensível, Deus endureceu o teu coração. Você está debaixo da ira de Deus. E que miserável é o homem que assim se sente. Mas a primeira manifestação da graça de Deus sentida em nossa vida é sentirmos o peso da sua ira e o peso do nosso pecado. Até nós sentirmos o peso do nosso pecado, nós somos infelizes, porque a salvação começa com arrependimento. E o arrependimento é nada mais do que isso, eu entender que eu sou pecador, que minha vida é breve, que eu vou morrer, eu vou comparecer diante de Deus, Ele tem todo o direito de me mandar para o inferno, e se eu não me arrepender, eu morrerei nos meus pecados. Só que esse sentimento é desesperador. Você já sentiu? Saber que você está diante de Deus, que Ele tem toda razão em consumir você, mas você pode recorrer a Ele. Davi reconhece o peso esmagador da ira divina. E mais uma vez o caráter humilhante da finitude. O que causa perturbação a Davi é o tratamento tão severo de um pecador tão efêmero e vulnerável como o homem. Ele está olhando o seu caso particular. Mas ele sabe que o mesmo que o está esmagando é o único que pode salvá-lo. Então esse peso do pecado, que às vezes é insuportável, é necessário quando me leva ao arrependimento e a apelar para o meu justo juiz. E é isso que Davi faz nos versos 12 e 13, concluindo: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, eu sou passageiro, eu sou peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Desvia-me de mim o teu olhar de ira. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, o peso da finitude é importante para que nós nos submetamos a Deus, ao Deus que ressuscita os mortos. E esse peso é necessário, e nós podemos contar com a misericórdia de Deus. E por quê? Porque o Senhor Deus enviou o seu Filho e o fez sentir o peso da finitude mais do que qualquer um de nós sentirá. Ninguém sentiu mais intensamente o peso da finitude humana e da ira divina do que Cristo. E como o vemos, eu quero terminar com como eu terminei o Salmo 38 na quarta-feira.
Jesus sentiu todo o peso da finitude exatamente para que nós pudéssemos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Aqui está o retrato de Cristo quando ele se fez homem e quando ele ficou naquela cruz e ele se submeteu à cruz. Na verdade, ele se submeteu à humilhação e à finitude. Você percebeu como a vida de Jesus foi breve? 33 anos. E Jesus o tempo todo sabia que a sua vida era breve. Aliás, ele sempre deixou claro que ele não planejava viver muito. Mas ele sabia que valia a pena. Olha o retrato. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei com muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A experiência que Davi conta no Salmo 39 foi plenamente vivida pelo nosso Salvador. E é por isso que, quando sob o peso da finitude, nós podemos recorrer a Ele. Porque Ele carregou o peso. Nós nunca sentiremos de maneira total o peso da nossa finitude, exceto aqueles que morrerem nos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz que naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E é por isso que a palavra de Deus nos diz para nos aproximarmos desse sumo sacerdote, quando nós estivermos nas nossas crises existenciais, e estivermos diante da brevidade da vida, e isso for para nós um peso. Que o Senhor Deus nos console com a sua palavra, que Ele nos desperte, para lembrarmos que se a vida é breve, nós devemos desviar os nossos olhos das coisas deste mundo, da nossa própria força e sabedoria, para Deus e para Cristo. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que nos confronta, mas ao mesmo tempo nos consola. E te pedimos que Tu a apliques ao nosso coração, a cada um conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és
vindo aqui.